Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2021 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original, em português, clicando em Unmute Original Audio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da nossa divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação também no ícone de chat. Os participantes não poderão habilitar seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escreva sua pergunta que entrará na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente de RI, Cristiano Grangeiro, e respondidas em seguida pelos palestrantes. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e condições econômicas gerais. Condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, passarei a palavra a André Moreira, CEO da Taesa. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconference sobre os resultados da Taesa do segundo trimestre de 2021. Queria deixar claro, participo também aqui o nosso diretor financeiro e de RI, o Eric Breyer, o diretor de novos negócios e gestão de participações, Fábio Fernandes, o diretor de implantação, Luiz Alves, e o diretor técnico, Marco Faria, além de toda a nossa equipe de RI. Só um recado, pessoal, só para lembrar, vocês podem enviar suas perguntas pelo botão Q&A da plataforma a qualquer momento durante a apresentação, tá ok? E antes da gente iniciar e mostrar os resultados do trimestre, eu gostaria de fazer alguns comentários importantes, né? Lembrar o seguinte, eu estou completando praticamente 9 meses na Taesa e mesmo pelo pouco tempo que estou aqui, e apesar de parecer que já estou aqui há muitos anos, fico cada vez mais certo da importância do profissionalismo, da seriedade, da capacidade de execução dessa companhia. E também diante do ambicioso plano de estratégia de longo prazo, que a gente visa manter essa posição de relevância e consolidação no mercado de transmissão brasileiro, temos avançado em diversas ações para tornar a Taesa ainda melhor em encarar os desafios do setor. Uma resposta a essa nossa ambição foi nossa participação recente no último leilão de transmissão ocorrido em junho passado. Lembrando que dos 5 lotes ofertados, participamos de 4 deles, e sendo que em 3 deles tivemos o segundo melhor lance. A nossa percepção é de que foi um grande passo nessa mudança de postura e evolução da capacidade de competir no cenário atual de leilões, né, como parte do nosso planejamento estratégico, cujo um dos vetores é a competitividade, ou melhor, o nosso passaporte para o crescimento. Mas, como sempre destacamos, o crescimento tem que ser sustentável, né? Em outras palavras, é condição sine qua non o crescimento vir intimamente associado à rentabilização e geração de valor para o nosso negócio. Disso nunca abriremos mão. Continuamos firmes e faremos o nosso melhor para arrematar lotes. Vale destacar que já temos em vista os 2 próximos leilões, sendo que um já marcado para o final do ano, com foco total, e os investimentos de aproximadamente 2,7 bilhões. E, mais recentemente, o Ministério de Minas e Energia informou sobre o primeiro leilão previsto no próximo ano, já com um investimento previsto em torno de 6,7 bilhões. Então, já estamos estudando fortemente esses dois casos. Em termos de M&A, temos visto um mercado relativamente aquecido,
e temos avaliado tudo que é possível e que, obviamente, faz sentido avaliar. Quanto aos nossos empreendimentos, continuamos bastante dedicados e dando máxima atenção para a execução e, principalmente, conclusão das obras. Inclusive, uma delas, Janaúba, já está na reta final de conclusão, prevista para ser entregue e muito em breve. E disso, o nosso diretor de implantação, Luiz Alves, vai comentar um pouco no fim dessa apresentação sobre os 6 projetos em construção. Bom, por fim, gostaria de dizer que tivemos mais um sólido resultado, tanto sob o ponto de vista regulatório e operacional, quanto do ponto de vista IFRS, como vocês verão em detalhes na apresentação do nosso CFO, o Eric. Mas antes de passar a palavra a ele, gostaria de falar também sobre um importante programa que eu, particularmente, acho fantástico e transformador. Vamos, então, para o slide 3 da apresentação. Recentemente, tivemos uma palestra bastante interessante na nossa empresa com a Maite Schneider, cofundadora do Transempregos e consultora de inclusão e diversidade. Ela falou algo que chamou muita atenção para nós e bastante significativo. Quando você está na sua casa e vai lá fora jogar lixo, não faz muito sentido, porque não há dentro e fora. Tudo está dentro, no final das contas. Nesse sentido, ser sustentável é pensar e agir no coletivo, pois estamos todos dentro do mesmo ambiente. E é nisso que acreditamos. E é o que realmente valorizamos. Não acreditamos muito em greenwashing, social washing. Estamos trabalhando efetivamente em ações que possam melhorar a vida das pessoas e contribuir para um bem-estar coletivo. Nossa agenda de sustentabilidade segue forte e com a implementação de diversas ações. E a nossa ideia aqui é sempre trazer a evolução desse trabalho, que é contínuo, evolutivo e fundamental para a perenidade do nosso negócio e para a sociedade como um todo. Na dimensão social da nossa agenda, temos ações e programas que buscam o desenvolvimento pessoal e profissional e bem-estar dos nossos colaboradores, nosso maior ativo. A Taesa sempre se destacou pelo cuidado genuíno com as pessoas, pois entende que o capital humano constitui um ativo essencial para o desenvolvimento do nosso negócio. E, por isso, trazemos aqui o que temos feito em relação ao tema de diversidade e inclusão. Nosso programa tem um escopo robusto e amplo e diversas ações e metas, cujo objetivo é valorizar, promover e adotar a diversidade e inclusão, tendo em vista que a combinação de diferentes perspectivas colabora para a resolução de problemas, promove a inovação e aumenta significativamente o engajamento, além de contribuir para a sustentabilidade da companhia e da própria sociedade. Mais do que apenas garantir a expressão das singularidades das pessoas, a valorização da diversidade envolve a busca permanente pela cooperação e soluções que interessam a todos, em todos os lugares. Já a prática da inclusão favorece a interação entre todas as pessoas com um clima de respeito, diálogo e cooperação mútuos. Sabemos como é desafiador, mas ao mesmo tempo motivador, pois a diversidade por si só tem o poder de gerar valor nas organizações, uma vez que um ambiente saudável e agradável para todos, sem exceção, é um ambiente propício para aumento de produtividade, para inovação, e, além disso, entendemos que é o correto a fazer. Todos nós temos responsabilidade e obrigação de buscar uma sociedade inclusiva e justa para todos, independente de nossas crenças e credos. Os benefícios são muitos, entre eles, compromisso com a sociedade, respeito às diferenças culturais e sociais, o engajamento dos times, a atração e retenção de talentos, a redução de conflitos, além de melhorar a marca empregadora e ser um programa educativo. Não somos os donos da verdade sobre o tema. Pelo contrário, temos ainda muito que aprender. Estamos aprendendo bastante com essa longa jornada que só começamos. Temos ouvido muito, realizado diversos treinamentos e palestras com especialistas das mais variadas origens e dos mais variados conhecimentos. Tem sido muito enriquecedor todo esse conhecimento, quando realmente abrimos mão das nossas verdades e saímos das nossas bolhas. Estamos certos, queremos errar, e será parte consciente do nosso processo de aprendizado. Começamos essas jornadas com 18 ações, desdobradas em quase 100 atividades que buscam aumentar a contratação e manutenção de empregados diversos, bem como a sensibilização dos nossos colaboradores para a inclusão da convivência e equidade,
e respeito. Dentre as primeiras ações, elaboramos a nossa política de diversidade e inclusão, estabelecendo diretrizes, deveres e responsabilidades claros para a promoção, valorização que o tema requer e formalizando os nossos compromissos através de um tema de adesão de todos os colaboradores. Simultaneamente, instituímos um comitê de diversidade representativo e atuante, que tem como missão implantar um modelo de gestão de diversidade através da inclusão e com um planejamento de ações voltadas para as necessidades da nossa população, sendo constituído por 7 membros que representam a nossa diversidade. Tudo isso com definição de metas para a evolução contínua dos programas associados ao nosso planejamento estratégico, sobre a ótica do pilar de sustentabilidade. Lembrando que a sustentabilidade é um dos vetores fundamentais sobre o qual o planejamento estratégico de longo prazo da companhia foi elaborado e aprovado pelo nosso Conselho de Administração no início desse ano. Bom, vou destacar aqui algumas frentes que já estão evoluindo muito bem, como, por exemplo, o pilar de empoderamento feminino. Já realizamos diversos fóruns internos sobre temas de empoderamento com mulheres, executivas como palestrantes, contando suas vivências e histórias, e tanto pessoais quanto profissionais. Também gosto muito do curso de formação de eletricistas exclusivos para mulheres, aberto a toda e qualquer mulher a nível nacional que queira iniciar nesse meio, que a gente sabe que é majoritariamente masculino. Sabemos como as mulheres são extremamente capazes e competentes em tudo, né? E aqui nesse meio também. E nós aqui temos excelentes exemplos que, inclusive, serão responsáveis por ministrar esses cursos. E acreditamos que o incentivo, o empurrão faz toda a diferença para que elas possam mostrar seus diferenciais. Inclusive, no nosso primeiro curso recente, teve mais de 300 inscrições por todo o Brasil. Isso é uma receptividade inicial muito positiva. Estamos confiantes que mais mulheres farão parte dessas áreas técnicas das empresas de energia. Vale lembrar que somos atualmente também signatários dos princípios de empoderamento da mulher, produzidos e disseminados pelas Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres, da ONU, e o Pacto Global das Nações Unidas. Além disso, fizemos a filiação ao Movimento Mulher, conhecido como MM360, e das metas de aumentar a contratação de mulheres na empresa. No pilar de raça e dos 50+, estamos com metas de contratação de pessoas da raça negra e pessoas com mais de 50 anos. Acreditamos, sim, que é preciso forçar essa curva de inclusão, dando oportunidade a todos que realmente querem crescer e se desenvolver, embora muitas vezes não tenham devido apoio. Temos também trabalhado na comunicação e conscientização do nosso quadro de colaboradores sobre temas racial, gênero, violência doméstica, PCDs, 50+, orientação sexual, empoderamento feminino, entre outros. Inclusive, lançamos mês passado o primeiro capítulo do nosso programa de diversidade com o tema LGBTQIA+, tudo passa pela educação. Por isso, conhecer comportamentos e crenças que nem sempre estão no nosso dia a dia é tão importante e gera empatia e respeito. No pilar de pessoas com deficiência, como PCDs, estamos com algumas frentes, como cursos para PCDs de baixa renda, visando a preparação e mercado de trabalho, e estão sendo ministrados por nossos colaboradores. Além disso, nós temos o nosso programa Talento Atrai Talento para a contratação de PCDs na companhia. Caso algum de vocês tenha interesse e conheça alguém para indicar, fiquem atentos à nossa página no LinkedIn, onde todas as vagas para todos os perfis são divulgadas. Esperamos poder mostrar a cada trimestre um pouco mais dessa evolução, dessa importante agenda para nós. Bom, encerro aqui minha participação. Obrigado a todos. Passo agora a palavra ao Eric, que irá apresentar os resultados. Obrigado, André, e bom dia a todo mundo. Vou aqui, antes de apresentar o desempenho do segundo trimestre propriamente dito, eu quero comentar um pouco sobre o reajuste da RAP para esse novo ciclo de 2021-22, que começou agora em julho. Tá? Então, vamos para o slide 4, por favor. A ANEEL divulgou, né, as RAPs do ciclo 21-22 e, como já era de esperar, tenho falado sempre, os contratos de categoria 2 foram reajustados pelo IGPM.
37% de reajuste, 37% de variação no período. E os contratos de categoria 3 foram reajustados pelo IPCA em 8,1%. Mesmo passando aí por esse período de inflação alta, a gente estava muito seguro de que os contratos seriam respeitados e ia reforçar sempre a percepção e a certeza que nós temos da robustez e da maturidade do marco regulatório do setor elétrico brasileiro. Isso aconteceu, né? É uma prova numérica daquela crença que a gente já tinha. A gente pode ver aí no gráfico que a gente fechou o ciclo 2020-2021 com uma RAP operacional de 2,2 bilhões. Com os reajustes contratuais pela inflação, acrescentamos aí um total de quase 640 milhões na RAP pelo IGPM e mais 37 milhões pelo IPCA. Essa diferença de impacto entre os dois índices ela se deve não só pela alta mais acentuada do IGPM, mas também porque o nosso portfólio de concessões é bem mais concentrado em ativos da categoria 2 do que das outras categorias. Então, essa relação atualmente é 80% categoria 2 e 20% de categoria 3. Quando olhamos apenas os ativos que são operacionais hoje, né? Essa relação de 80-20 GPM e IPCA, e isso dá esse impacto tão forte nesse ciclo. Por outro lado, sofremos que já é esperada a redução de 50% da RAP de 7 concessões, né? Da ETAL, da Munirá, da AT1, da AT2 e das 3 mineiras, com um maior impacto nas ATEs, né? que juntas sofreram aí um impacto de 140 milhões. Assim, a RAP operacional da Taesa, considerando todas as suas participações de forma proporcional ao nosso stake, totalizou 2,7 bilhões no novo ciclo, que é um aumento de 24,3%. Lembrando que essa nova RAP ela passa a valer a partir do terceiro trimestre de 2021. Né? Também estamos trabalhando em 6 projetos em construção, como pode ser visto aí no gráfico, que é Janaúba, Aimorés, Paraguaçu, Este, Ivaí e Santana, que juntos vão nos acrescentar mais 613 milhões de RAP quando entrar em operação. Então, mesmo considerando as últimas reduções e as reduções futuras da RAP, em torno de 180 milhões, os valores de hoje chegaremos a uma RAP de 3,1 bilhões no futuro próximo, um aumento de 44%, ou quase 1 bilhão a mais em relação à RAP operacional do ciclo 2020-2021. Agora, vamos, por favor, para o slide 5, para a gente falar mais do resultado do trimestre. Né? Vou iniciar aí com o destaque do resultado em IFRS. Tivemos mais um trimestre de aumento significativo do lucro líquido em IFRS, com um crescimento anual de 50,3%, fechando em 698 milhões no TRI. E no acumulado desse ano, no primeiro semestre, apresentamos um aumento de 46,6%. Eu quero destacar aqui o pagamento de proventos já realizados até o momento. Pagamos um montante muito robusto de 1 bilhão entre dividendos e juros sobre capital próprio, referentes aos resultados de 2020, complementares, e do primeiro trimestre de 2021 intercalar, né, como consequência aí desse bom desempenho da empresa e da nossa sólida posição de liquidez. Por favor, vamos passar agora para o slide 6, que eu vou detalhar o desempenho do lucro líquido e IFRS nas principais linhas. Como a gente pode ver aí no gráfico, os principais fatores que explicam o aumento de 50,3% no lucro foram aumento de 363 milhões na receita de correção monetária e de 132 milhões na linha de equivalência patrimonial, em razão também dos maiores índices macroeconômicos. É sempre bom lembrar aqui que o impacto da correção monetária nas nossas participações aparece diretamente na linha de equivalência patrimonial. Né? Então, ambos os índices de inflação, IGPM e IPCA, tiveram uma alta na comparação entre os trimestres. E aí o aumento mais expressivo aconteceu no IGPM, que registrou 8,77% no segundo trimestre de 21, versus 2,34% registrado no segundo trimestre de 20, afetando aí positivamente a receita de correção monetária de todas as concessões do Grupo Taesa. Eu relembro aqui que nossa exposição em IGPM é maior, né, visto que 68% do saldo do ativo contratual da Taesa, considerando proporcionalmente todas as nossas participações, pertence a concessões de categoria 2 que são indexadas ao IGPM. Na contramão, tivemos o efeito negativo de 120 milhões da margem de plantação em função dos menores investimentos em Janaúba,
uma vez que esse projeto já está em fase de conclusão e em breve vai entrar em operação, conforme o André já mencionou. Por fim, o aumento das despesas financeiras líquidas em quase 145 milhões de reais, que eu vou detalhar um pouco mais à frente. Tá? Agora, por favor, vamos para o slide 7, sobre os destaques do resultado regulatório. Vemos aí um crescimento de 4,3% da receita líquida, comparado com o segundo trimestre de 2020. E esse aumento ele é explicado pelo reajuste inflacionário da RAP e a entrada em operação de Mariana em 2020, efeitos compensados em parte pela queda da RAP de algumas concessões. O EBITDA atingiu 331 milhões de reais no trimestre, 4,5% maior do que o registrado no segundo trimestre de 2020 e com uma margem de 82,3%. Além dos motivos que eu acabei de mencionar no desempenho da receita líquida, os custos ficaram sob controle, o que explica aí o desempenho positivo do EBITDA e o aumento da margem EBITDA na comparação anual. Na parte operacional, com um sólido e consistente desempenho ao longo dos anos, a Taesa apresentou no primeiro semestre um índice de disponibilidade de 99,94%, praticamente em linha com o registrado no mesmo período de 2020, mantendo essa excelência operacional. Já a parcela variável ela apresentou um aumento em relação ao ano passado de 1,28% no semestre, mas isso muito em função de dois eventos não recorrentes, no valor de 5 milhões de reais, referentes a casos que não têm nenhuma relação com o plano de manutenção, com a situação da rede, coisas que vêm de fora para dentro, e dois casos diferentes que a gente está trabalhando para reverter, uma vez que foram motivados aí por ações externas completamente alheias à estratégia e implementação operacional da companhia. Então, fora isso, a gente tem aí uma situação muito confortável, muito boa em desempenho operacional. E, apesar do bom resultado do EBITDA, a gente acaba registrando um lucro líquido negativo na comparação anual em função do impacto macroeconômico no resultado financeiro, que eu vou explicar na sequência. Então, vamos, por favor, ali para o slide 8. No slide 8, a gente pode ver que tivemos uma redução de 23,5% nas receitas financeiras, devido ao menor volume de caixa médio aplicado em função do pagamento de 1 bilhão que fizemos em dividendos e juros sobre capital próprio no primeiro semestre, e das liquidações de CCBs captados em 2020 durante a pandemia, que tinham taxas muito boas. Então, essa queda ela foi compensada, em parte, pela maior rentabilidade das aplicações e pelo aumento do CDI. Mas, por outro lado, as despesas financeiras apresentaram um aumento de 377%, e é em função dos mesmos índices econômicos, macroeconômicos, que ajudaram na receita, principalmente o IPCA, que saiu de menos 0,43 contra 1,68. Então, essa alta do IPCA teve um forte efeito nas despesas financeiras, mesmo com uma queda na dívida bruta média da Taesa. Assim, o resultado financeiro ficou negativo em 173 milhões neste trimestre, 5 vezes maior que o registrado no segundo trimestre de 2020. Aqui eu acho que vale a pena dizer que, só como um ponto de atenção, ao mesmo tempo que somos beneficiados pela alta da inflação na receita, somos penalizados no serviço da dívida, naturalmente, obviamente, numa razão muito menor. Então, vamos avançar aqui para o slide 9, sobre endividamento, numa visão de consolidação proporcional, vendo a Taesa como um todo. A dívida líquida da Taesa totalizou 7,5 bilhões ao fim do primeiro semestre deste ano, chegando ao nível de alavancagem de 4,6, como já era esperado. Continuamos no pico da nossa alavancagem, pois a gente tem investido fortemente nos projetos de construção sem ainda tê-los energizados. Então, mantido aí a nossa prática de pagamento trimestral de dividendos, a gente tem essa situação pico no momento, mas mesmo diante desse nível mais alto, acreditando que o perfil de dívida permanece bastante adequado e competitivo, tem custo baixo, estamos com custo em torno de 4,4% reais, então prazos muito alongados, atualmente estamos com prazo médio de 5,6 anos na nossa dívida, não temos cofres financeiros de alavancagem, nós possuímos aí também uma credibilidade significativa junto aos agentes de mercado de renda fixa. Inclusive, somos AAA, em escala nacional, em ambas as agências de risco, tanto a Moody's quanto a Fitch, e nos posicionamos sempre numa condição favorável e competitiva para buscar captações que agreguem mais valor ao nosso acionista. Inclusive, tivemos os ratings afirmados, sem mudança, pela Fitch essa semana agora. E vale sempre lembrar também que no nosso negócio, em um cenário sem aquisição, a alavancagem tende a cair muito rápido, em função do fluxo
estável, previsível, contínuo de geração de caixa que a gente tem. Isso é um grande diferencial para nós, já que a gente pode maximizar a utilização do balanço, um capital mais barato para financiar o nosso crescimento, obviamente sempre mantendo aí um equilíbrio na alocação de capital e uma disciplina na gestão financeira. Antes de passar a palavra, eu gostaria de destacar também, nessa linha, a nossa 10ª emissão de debêntures foi liquidada em maio, no montante de 750 milhões de reais em 2 séries. A primeira série institucional, no valor de 650 milhões, com vencimento de 7 anos, bullet, e uma duration de 4,9 anos, a CDI mais 1,7. E a segunda série incentivada e com classificação de título verde, no valor de 100 milhões, com vencimento em 15 anos, duration de 6,7, a um custo de IPCA mais 4,705, 4,76. Essa última equivale a NTNB 60 mais 60 basis points, né? E essa emissão foi muito bem sucedida, uma vez que, comparada a todas as outras emissões similares, a dívida atingiu a melhor combinação entre menor custo e maior duration, comprovando aí que a grande receptividade no mercado das dívidas emitidas pela Taesa. E também reforçando nosso comprometimento nessa evolução do pilar de sustentabilidade, buscando captações com certificação de título verde para financiar os nossos projetos. Gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção e passo a palavra agora para o nosso diretor de implementação, Luiz Alves, que finalizará a apresentação fazendo aí um breve resumo dos nossos empreendimentos em construção e investimentos. Gente, muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigado, Eric. Bom dia a todos. Então, passando agora para o slide 10, vamos então falar o andamento, né, dos nossos projetos em construção. Hoje nós temos nosso pipeline 6 projetos em construção, né, todos aí avançando aí dentro do nosso plano de investimento. Já estamos aí na fase de construção e montagem em todos eles, né, concluindo aí principalmente a montagem de torres, lançamento de cabos e montagem das subestações, com alguns bens avançados, né, com perspectivas de entrega ainda para 2021. Né, como foi falado pelo próprio André, nós estamos aí com o projeto Janaúba bem avançado, com 98% aí de avanço físico, né, para onde a gente se pretendemos e nos próximos semanas estarmos aí concluindo para a sua entrega e energização. Bom, nosso foco hoje tem sido na evolução e conclusão das obras dentro do prazo, mantendo a mesma disciplina em todos os projetos, né, mesmo diante das dificuldades e os impactos que todos sabem que tem gerado a pandemia do Covid, né. Olhando para os investimentos, nós realizamos até agora um investimento de 546 milhões esse ano. Tivemos, comparado com 2020, né, uma queda de 22,7%, que é justificável até pelo estágio atual dos projetos, onde eu tenho um menor nível de investimento, já que estão em uma fase avançada de conclusão. Ainda assim, né, investimos até agora um total aí de mais de 3,1 bilhões em todos os nossos empreendimentos, sendo que alguns deles já estão em operação. Então, nós continuamos aí com foco total na execução e na entrega dos nossos projetos em construção, sempre aí buscando, né, as eficiências nas obras em termos de custo e prazo, né, com o objetivo de aumentar ainda mais, né, o retorno desses empreendimentos. Bom, finalizo aqui a minha apresentação e agora passo a palavra ao Cristiano, que irá, né, intermediar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Bem, bom dia, pessoal. Obrigado, Luiz. Então, vou começar aqui. Nós já recebemos algumas perguntas aqui, eu vou tentar passar por algumas delas, algumas se repetem. Vou começar aqui pela que a gente recebeu até com uma certa frequência, foram sobre os dividendos, né? Por que a empresa não anunciou os dividendos, como normalmente ela anuncia, se vai anunciar, se o pagamento vai acontecer agora em agosto. Eu vou começar por essa pergunta, passar a palavra ao Eric Braia, nosso CFO. Bom, Cristiano, obrigado. E eu acho que essa pergunta deve ter chegado sob diversas formas, de diversas fontes. Então, eu vou fazer uma resposta abrangente para tentar responder a todo mundo que se apresentou com esse questionamento. Em primeiro lugar, dizendo o seguinte, olha, nós já esse ano fizemos, né, lembrando, pagamento de 1 bilhão e 26 milhões de reais, foram 561 milhões
de dividendos complementares do ano 2020 e 466 milhões de dividendos intercalares do primeiro trimestre. Nosso estatuto prevê um pagamento de pelo menos 50% do resultado, obviamente em termos anuais. Nós temos a possibilidade de levantar balanços a qualquer momento para pagamento de dividendos intercalares. Habitualmente, aproveitamos os balanços dos trimestres para poder fazer esse pagamento. Nós sempre temperamos e decidimos esse pagamento no que nós acreditamos que seja o melhor para a valorização das nossas ações no longo prazo. Então, qual é o valor de pagamento intercalar e do dividendo complementar que a gente tem para maximizar o valor das nossas ações no longo prazo? Considerando sempre 3 fatores. Quais são as nossas oportunidades de investimento, de emissão, de crescimento, qual é a nossa situação de liquidez e de alavancagem e qual é a nossa capacidade de levantamento de recursos, de tempo de prazo, de taxa, custo de endividamento. Então, com isso tudo, a gente toma a decisão do que é melhor para as ações no longo prazo e faz as declarações de pagamento. Só que esse objetivo hoje, essa decisão, é mais fácil de falar do que fazer no ambiente atual. Porque, além de eu ter um resultado em IFRS muito significativo, muito forte, em função da alta do GPM, que parcialmente facilita o nosso caixa, porque a RAP aumenta, mas não na mesma proporção. Então, eu tenho uma diferença muito grande, inédita, entre o resultado regulatório e o resultado IFRS, que me dá uma possibilidade, é ótimo isso, dá uma possibilidade de poder fazer um pagamento mais significativo e escolher uma mais maior, mas nós também temos uma presença de uma discussão de reforma tributária sobre pagamento de dividendos, né, que avança e que está presente, que está em discussão, que tem mudanças todas as semanas e que pode mudar este cenário. Nós temos aí, sei lá, 1,5 bilhão, ou vamos chegar um pouco mais de reservas, que foram constituídas num ambiente de negócio diferente do que temos hoje, um ambiente principalmente tributário. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração para a gente chegar nesse ponto ótimo, né? Qual é o dividendo que maximiza o valor das nossas ações em montante e em timing, momento e volume. E nós, no momento, estamos discutindo isso, não chegamos a uma conclusão, e assim que a gente concluir essa discussão, nós vamos informar ao mercado. Então, hoje, ainda não sabemos quando, se e como vai ser o pagamento, nós estamos discutindo, e quando nós tivermos a conclusão, nós vamos informar, mas essa discussão é utilizando todos os elementos que temos hoje para maximizar o valor das ações da Taesa no longo prazo. Obrigado, Eric. Acho que você até antecipou algumas perguntas que eu tinha aqui sobre a reforma tributária, né, e como a gente decidiria a questão de tributação de dividendos, então, tanto que já respondemos. Eu vou passar aqui agora uma pergunta para o André, que nós recebemos aqui, até para um anúncio que foi feito ontem pela companhia, que nós fomos comunicados pela ISA, né, a ISA Colômbia, sobre o signing de uma contratação de compra e venda entre os seus acionistas. Então, vou passar a palavra aqui para o André, para que ele possa responder em termos de impacto para a companhia e o que ele puder falar. André, para você. Obrigado, Cristiano. Essa pergunta é recorrente, né? E obviamente, a gente não pode comentar sobre movimentos dos nossos acionistas. O que eu posso comentar é que isso não muda em nada a rotina, o nosso planejamento, as nossas atividades internas continuam exatamente as mesmas. Então, podem ficar tranquilos que isso não muda nada nosso planejamento estratégico. Continuamos focados aí continuar entregando, gerando valor para os nossos acionistas. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Perfeito, André. Aproveito e já faço uma pergunta para você aqui sobre competição dos leilões, né? Eu recebi uma aqui, aconselhando a continuada competição dos leilões, onde a Taesa não tem conseguido adicionar novos ativos. Vocês pretendem mudar algo na estratégia? Seja de adaptar premissas, próximos leilões, ou seja, investir em outros segmentos? Boa pergunta. Isso é sempre bom para nós, né? Nós temos aí aprendido muito, né? Cada leilão, a gente costuma dizer aqui internamente, que é um jogo novo, né? A gente tem aprendido muito dos movimentos dos leilões, tanto é que houve uma evolução significativa do penúltimo leilão para esse último, né? Chegamos aí a ser a segunda oferta em 3 lotes, que para nós é significativo. E, obviamente, nós vamos buscar ainda mais oportunidade de ser mais competitivo para os próximos leilões. Isso não tem a menor dúvida, né? A estratégia nossa muda um pouco, algumas premissas nós temos que rediscutir, isso sempre é feito, e sempre buscando novas parcerias e o que a gente pode mudar internamente para enxergar os leilões como
um jogo novo, né? Uma partida nova que a gente realmente quer entrar para ganhar. Bom, então essa é a nossa perspectiva. Agora, quanto a novos segmentos, etc., a gente não tem, neste momento, desenhado isso no nosso planejamento estratégico. Tá? Continuamos querendo consolidar e ser uma empresa aí consolidadora no mercado de transmissão de energia. Bom, Cristiano, obrigado. Obrigado, André. Tem uma pergunta aqui para o Eric, que é sobre a nossa alavancagem. Eu vou juntar duas perguntas. Uma é do Rodrigo Munhoz, que perguntou: prezados, o aumento do índice de dívida líquida sobre EBITDA pode afetar de alguma forma a distribuição de proventos ao longo de 21? Vemos em algumas empresas essa distribuição atrelada a esse índice, limitada em torno de 3 vezes. E aí o Gabriel também perguntou sobre a alavancagem de 4,6 vezes dívida líquida EBITDA, qual o risco de ultrapassarem os covenants da companhia? Então, Eric, passo aí a palavra para você responder as perguntas. Obrigado. Eu vou começar com a segunda pergunta. Não existe nenhum risco de ultrapassar covenants da companhia, porque nós não temos covenants de alavancagem. E essa é uma discussão muito boa, relacionada à primeira pergunta, do impacto da alavancagem. Eu passei grande parte da minha vida de CFO discutindo qual é o ponto ótimo disso. Já provei várias políticas relacionadas diretamente à alavancagem. Eu acho super adequado para alguns negócios. O nosso é um pouco diferente, porque, mal ou bem, o nosso portfólio atual ele tem uma vida determinada, então ele tem um comportamento muito estável, muito previsível. E nós temos um fluxo de caixa muito robusto, baseado no que nós já temos de ativos, que já estão em operação, que têm uma vida própria. Então, a gente pode fazer um ajuste muito mais fino ao olhar esse fluxo de caixa do que simplesmente usar o dívida líquida EBITDA. Até porque o dívida líquida EBITDA, nosso, apesar de hoje estar no ponto alto, nosso desafio não é reduzi-lo. Nosso desafio é o contrário, é mantê-lo. Porque ele cai tão rapidamente com a nossa geração de caixa nos próximos anos que é ruim para o valor da companhia, essa queda tão drástica. Então, hoje, o nosso desafio é conseguir oportunidade de investimento para manter o nível de alavancagem alto para maximizar o nosso valor. Esse é o nosso desafio. Então, o nível atual de dívida líquida EBITDA não é um problema para a companhia, não é uma coisa que a gente precise se preocupar ou que vá a prejudicar qualquer estratégia de remuneração ou de investimento da companhia. É o contrário. A gente precisa ter as estratégias adequadas para que esse indicador não caia rapidamente nos próximos anos. Excelente, Eric. Obrigado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Voltando para o Eric aqui, o Jonathan Bispo pergunta: você acredita que a companhia continuará pagando bons dividendos com a grande amortização que vai vir em 2022? Eu acho que é um pouquinho repetido aí, mas já que a pergunta que foge, mude um pouquinho aqui, mas eu vou te perguntar se você quiser complementar algo mais. Não. Obrigado, Jonathan. E obrigado pela pergunta, porque assim, obviamente que em comparação da Taesa está muito preocupado com o dividendo, e é uma coisa estrutural nossa, é da nossa natureza pagar grandes dividendos. Isso é reconhecido no nosso estatuto. Então, o nosso estatuto prevê um mínimo de 50%. Então, a gente já... Eric, você ficou no mudo. Deu algum problema aqui. Estão vendo? Jonathan, obrigado pela pergunta, porque é uma pergunta bastante natural de quem tem investimentos na Taesa, de conhecer esse fluxo de caixa, conhecer a natureza do pagamento dos dividendos. E vou dizer que é da natureza da Taesa sempre pagar dividendos significativos. Nós já somos uma empresa estabelecida com um portfólio de ativos muito importante, que gera receitas estáveis e previsíveis. Então, é da nossa natureza, sim, ter um pagamento independente. Toda a estrutura de dívida já é montada com uma amortização para poder manter esse pagamento. Tanto que o nosso estatuto reconhece essa realidade ao prever um pagamento mínimo de 50%. Então, termos anuais, a gente começa falando sobre dividendo, sobre payout em 50%. Então, a gente discute o que é acima de 50% que nós vamos buscar de pagamento. Então, é da natureza um pagamento forte, vai continuar. A dívida ela é construída desta forma, apesar de termos algumas amortizações em 2022, não é nada preocupante. O prazo médio da nossa dívida é extremamente alongado, 5,6 anos. Nosso acesso ao mercado de dívida é muito confortável. Então, em nada, toda a estrutura de dívida é montada
para manter o pagamento de dividendos fortes. Isso aí vai sempre continuar. A grande questão, e o trade-off maior, é que a gente, para poder perpetuar esse dividendo, nós temos que reinvestir e obter novas fontes de RAP através de greenfield, de brownfield e de reforços, e nós estamos buscando isso todos os dias, todas as horas, e tentando deixar o equilíbrio máximo, o equilíbrio que maximize o valor dos dividendos na perpetuidade, não no curto prazo, mas sempre pagando muito, sempre começando com 50%, que é o que prevê o nosso estatuto. Então, eu acho que sim, é razoável esperar um fluxo estável e previsível de dividendos altos da Taesa. Obviamente, esse 1 bilhão do primeiro trimestre é uma grande oportunidade de uma alta do IGPM que não deve se repetir, tá? Isso é importante. Pagamento constante e estável é da natureza, mas a alta de IGPM que a gente teve em 2021 não é uma coisa que vai se repetir, né? Mas, fora isso, vamos estar sempre pagando dividendo, que eu acho sempre significativo. Obrigado, Eric. Tentando buscar mais algumas perguntas aqui. Muitas delas aqui já foram respondidas. Só um minutinho. Vou dar mais um minutinho. As perguntas que nós temos aqui são perguntas muito parecidas. Então, caso vocês não tenham ouvido, né, a videoconferência vai estar disponível no nosso site RI, e vamos ver se nós recebemos mais algumas aqui, novas, mas por enquanto até agora não. Vou dar mais alguns minutos, talvez, para podermos encerrar. Eu vou responder uma pergunta aqui, até para deixar claro, sobre... Eu recebi uma pergunta aqui sobre comentar a venda da participação da CEMIG. Acho que, como o próprio André já mencionou, a gente falou, né, sobre o anúncio da ISA, nós não comentamos sobre nossos acionistas controladores, sobre qualquer um dos nossos acionistas, e como nós já falamos, a companhia continua aí muito focada na operação, no seu negócio, e então independe aí, não participa de qualquer discussão nesse sentido. Então, até para já dar uma resposta direta sobre a pergunta do Tarcísio Santana, tá? Vou passar, então, aqui eu recebi uma pergunta aqui sobre IGPM, que aí eu acho que essa é uma pergunta nova, vou passar o Eric aqui. A pergunta Eric, num cenário hipotético deflacionário, com IGPM negativo, qual o potencial impacto na RAP? Ou apenas é considerada variação positiva do IGPM para reajuste dos contratos? Você pode falar um pouquinho sobre isso, para inflação para frente? Bom, essa pergunta é muito boa. Eu vou aproveitar para dar um spoiler aqui e fazer uma propaganda. Nós estamos programando aí para o segundo semestre um Taesa Day, onde eu quero trazer um economista focado em inflação para poder falar sobre isso, né? Porque realmente a dinâmica de IGPM e IPCA virou uma coisa muito relevante para os resultados e para a geração de caixa da Taesa. Tivemos aí um número de correção da RAP que eu dei destaque no começo da apresentação. Então, realmente, a pergunta é excelente, por conta de que é um assunto importante agora para quem investe na Taesa, a dinâmica de IPCA, IGPM, convergência, não tem convergência, o GPM vai subir de novo, não vai. E eu, obviamente, não tenho bola de cristal, gente, para fazer nenhuma previsão disso. Então, vamos convidar aí um economista focado em inflação para o nosso Taesa Day. Convido a todos que estão participando aqui a acompanhar, vocês serão avisados. E que lá eu acho que essa discussão de indicadores poderá ser mais bem tratado com um especialista de inflação. Mas, tentando aqui, então, usar o lado preditivo que todo CFO tem que ter, eu vou dizer o seguinte, não, no caso, se houver um IGPM negativo, sim, corrige negativamente, é diretamente impactado. Então, eu acho que é difícil a gente ter, no período de 12 meses, um IGPM negativo. O histórico é sempre um mês ou outro tem, e nossa correção é por ciclo, né? Tá? Ciclo de 12 meses. É muito difícil isso acontecer, né? E se acontecer, esse impacta, sim. Todo IGPM negativo vai prejudicar nossas receitas. E o que eu acho que absolutamente não é um cenário que me preocupe, né? O que não está no meu radar. O que está no meu radar é uma convergência de IGPM e de IPCA, né? Então, o IPCA andar mais e o IGPM andar menos nos próximos anos, uma convergência.
Mas essa discussão eu convido a todos a ter no nosso Taesa Day, onde eu vou trazer um economista que estude e viva inflação para poder discutir isso, porque acho que é um assunto realmente muito boa a pergunta, porque é um assunto importante para a gente. Essa alta de GPM dela é quanto que a gente vai perpetuar esse ganho, né? No fundo, é essa preocupação. E eu acho que a resposta é óbvia que, em parte, nós perpetuamos, em parte, não. Qual parte que a gente perpetua e qual parte não perpetua é uma discussão muito importante para a inflação e muito difícil, muito para economista lidar, porque vem com previsões de futuros e cenários que dependem de uma macroeconomia, que estão relacionados a dólar, balança de pagamento, balanço financeiro, investimentos estrangeiros. É uma discussão realmente complexa que não tem uma resposta final. Mas, então, objetivamente, IGPM negativo, queda de GPM, reduz a nossa RAP em GPM. Tá? Dificilmente isso vai acontecer em prazo de 12 meses, uma negativa, mas mensalmente isso pode acontecer. Mas lembrando que o nosso impacto é para ciclo de 12 meses. Obrigado, Eric. Boa. Tivemos uma pergunta aqui, acho que algumas até, sobre a crise hidrelétrica atual, né? Eu vou passar a palavra para o André para falar um pouco, né, dos potenciais impactos para o nosso negócio. André. Legal, Cristiano, bacana. Esse é um tema que sempre é recorrente, né, gente? Essa preocupação atual aí com a crise hídrica, da gente buscar aí, soluções dentro do Brasil, né? Isso, na verdade, ele impacta muito mais a preocupação nossa com a economia, muito mais no lado da geração, um pouco também no lado da distribuição, sendo que a transmissão fica, de alguma forma, um pouco mais isolada sobre esse aspecto, então não tem impacto direto para nós. Obviamente, aumenta muito a nossa responsabilidade, né? O próprio Luiz já comentou, né, de conclusão das nossas obras. Nós somos responsáveis aí pela rede básica de trazer aí corredores, por exemplo, de geração cada dia mais intensas, gerações renováveis, principalmente do Nordeste para o Sudeste ou para o Sul, ou do Norte para o Centro-Oeste, Norte para o Sudeste. Então, tudo isso aumenta a nossa responsabilidade. Obviamente, nós ficamos muito atentos também à questão dessa seca intensa, né? de combater e ter limpeza de faixa todo dia, e a nossa operação e manutenção, que é de excelência, mas isso toma um vulto um pouco maior, uma responsabilidade maior. Mas, sob o ponto de vista operacional e financeiro, o impacto para a Taesa é praticamente zero. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Obrigado, André. Nós recebemos uma outra pergunta aqui do Felipe Modena. Quais são as oportunidades de crescimento? Com quais oportunidades de crescimento estão mais animados? Leilões ou no mercado secundário? Estão olhando o leilão da CELG-T? Eu vou passar a palavra agora ao nosso diretor Fábio para falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Obrigado aí, Felipe, pela pergunta. Pois é, como o André colocou aqui no início da nossa fala, o nosso presidente, o Eric reforçou também na fala dele, a Taesa, ela se vê, e no nosso planejamento estratégico, como uma consolidadora, né, do mercado de transmissão, e daí as oportunidades, todas as oportunidades, seja em greenfields, através de leilões anel, ou seja através de mercado secundário, através de operações de M&A, estão no radar da Taesa, e de forma muito diligente, né, e comprometida com os nossos pilares de crescimento sustentável, eficiência operacional e disciplina financeira, todas aquelas operações e projetos que gerem valor para o acionista serão levados em consideração, e a Taesa participará de forma atuante. Em relação à CELG-T, que é o próximo processo de privatização que está previsto aí, né, para outubro, para o leilão outubro, a Taesa já está estudando, está avaliando a oportunidade, e no mesmo sentido, fazendo dessa mesma forma, né, fazendo sentido e com geração de valor, a Taesa se posicionará de forma bastante competitiva para que possa, através dessa participação. Tá? Então, é deixar claro que a nosso posicionamento geográfico, né, a nossa difusão de linhas ao longo de todo o país, sempre nos coloca numa posição diferenciada e que nos dá essa capacidade de participar em diversas oportunidades ao longo aí no espaço geográfico brasileiro. Ok? Muito obrigado e um abraço. Obrigado, Fábio, pela resposta.
Eu vou passar aqui. A gente teve uma pergunta aqui sobre, o investidor perguntou sobre o programa de Talento Atrai Talento. Vou passar a pergunta aqui para o André, para falar um pouquinho desse programa, uma das dúvidas que recebemos aqui, diferente das demais. André, contigo. Legal essa pergunta aí sobre um dos programas aí que a gente tem internamente, né? O programa, na verdade, é um programa que chama Talento Atrai Talento, né? É um programa que a gente incentiva os colaboradores, né? Que são os nossos principais embaixadores da Taesa, a indicar pessoas para trabalhar aqui conosco. Então, como é que funciona esse programa, né? Cada um que indica uma pessoa que é selecionada e que vem trabalhar conosco e fica um tempo aqui conosco, recebe um reconhecimento interno. Isso vale para todo tipo de indicação. Então, a gente tem esse programa interno e funciona muito bem. Tá bom? Tomara que que a gente consiga usar e mais gente possa fazer parte da Taesa. Obrigado, Cristiano. Obrigado, André. Eu recebi uma aqui do Gabriel Dias, eu posso até responder. Previsão contida no release do aumento da RAP, de 21-22, ciclo aí 21-22, que está em 3,1 bi, já considera aumento de 37% autorizado pela ANEEL? Sim, já considera esse aumento. Considera, inclusive, os cortes de algumas concessões que nós passamos, as reduções da RAP que nós já temos, e também já aqueles projetos que estão aí em fase de construção. A gente está aí com um prazo aí nos próximos 15 a 18 meses, né, em relação ao prazo de entrega à ANEEL, para energizá-los. Então, sim, considera todas essas frentes aí para chegar no 3,1 bi no próximo ano. Estou vendo aqui se temos mais perguntas. Eu acho que as perguntas têm sido um pouco das mesmas, talvez algumas pessoas entraram um pouquinho atrasado, mas, de novo, reforço que essa videoconferência está gravada e vai estar no nosso site de Relações com Investidores. Então, eu estou vendo aqui se tem mais alguma para a gente perguntar. O interesse é muito, nós temos muitos participantes aqui, até agradeço a participação. Tem uma aqui que nós recebemos falando, com o aumento da energia eólica e solar, por impactar na redução de leilões, pode impactar na redução de leilões e expansão de transmissão como um todo? Se sim, qual o plano da Taesa? Eu vou passar a palavra aqui ao nosso diretor de implantação, Luiz Alves, para responder. Luiz. Ok, obrigado, Daiana, pela pergunta, acho que é bastante pertinente, né? Na verdade, né, são crescimentos paralelos, né? O setor de transmissão, ele vem principalmente aí para escoar essa energia gerada, né, nos leilões de eólica e solar. Então, como nós temos um foco, né, muito grande ali de geração eólica no Nordeste, né, e também no Sul, e a solar também na região Nordeste, né, e o grande consumo de carga que concentra no Brasil na região Sul e Sudeste. Então, na verdade, vai exigir ainda mais o crescimento do setor de transmissão no Brasil, cujo planejamento, né, pode ser acessado no site do Ministério de Minas e Energia, mais especificamente ali na EPE, onde se prevê aí um grande volume de investimento até 2030. Então, na verdade, né, a diversificação da fonte energética no Brasil vai contribuir também ainda mais e a necessidade do crescimento aí do setor de transmissão. Obrigado, Luiz. Recebemos mais uma aqui, que eu acho que essa também é nova, do Fredson Javurek, desculpa aqui pela pronúncia. Do ponto de vista de inovação tecnológica, quais são os principais projetos da Taesa? Eu vou passar a palavra ao nosso diretor técnico, Marco Faria, para falar um pouquinho sobre esse tema. Bom dia a todos, obrigado aí, Fredson, pela pergunta. Na área de tecnologia e inovação, principalmente, né, a gente tem atuado bastante, muito mesmo, no P&D, né, Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação, voltados aí principalmente para a melhoria dos nossos processos. Utilizando aí, com a utilização de drones para inspeção de linhas, monitoramento por vídeo das instalações e equipamentos. E com a inteligência artificial, né, desenvolvemos
estamos desenvolvendo, por exemplo, vários projetos como o relé de gás inteligente, dispositivos de monitoramento de estabilidade de estruturas, monitoramento de corrosão, identificação de faltas em linha de transmissão por oscilografia e cruzamento de informações de sistemas de proteção, né, e cruzando esses dados com georreferenciamento através das plataformas de ArcGIS. E também na aplicação na base de dados da engenharia de confiabilidade. Tudo isso voltado principalmente para a segurança, para garantir a segurança das pessoas e sistema elétrico, né? Também a proteção do meio ambiente e promover a sustentabilidade da Taesa em todas as dimensões aí do nosso planejamento estratégico. Obrigado. Obrigado, Marco Faria. Tendo aqui algumas outras perguntas. Algumas, de novo, já foram respondidas. Eu também acho que nós já estamos no tempo que foram bastante, o que é ótimo. Agradecemos a participação de todos. As perguntas são um pouco as mesmas, né, que nós já respondemos. De qualquer maneira, a gente tenta ver aqui. Posso falar? Eu tenho uma pergunta aqui que chegou. Deixa eu ver aqui a pergunta. Vou falar um pouquinho aqui, vou passar essa pergunta aqui para o André, até para finalizar. O Fernando Raimundo, quais as previsões de mercado para vocês depois da pandemia? Vocês têm algum planejamento depois da pandemia? Como é que vocês estão pensando aí a Taesa, se existe depois da pandemia, né? Mas vou passar aqui ao André para falar um pouquinho dessa nossa, como a gente está atuando perante a pandemia. André, passo para você. Legal, Cristiano. Bom, boa pergunta. Eu acho que é importante a gente colocar nosso posicionamento. Né? Nós temos tido aí um cuidado muito grande, né? Com todos os protocolos de segurança e com a nossa equipe desde o início da pandemia, né? Nós somos mais de 1 ano e meio, optando aí boa parte da equipe home office. A gente começou no ano passado um plano de retorno, mas teve que interromper depois que houve um segundo repique aí, somente no final do ano, né? Meados de dezembro. E agora nós estamos fazendo todo um planejamento para retorno aos poucos a partir de outubro. E a nossa definição, né, a diretoria já discutiu isso bastante, vai ser a adoção do modelo híbrido. Então, dentro da Taesa, a gente chegou à conclusão e fez pesquisa com os colaboradores, aí, dada essa experiência que estamos tendo, né, durante a pandemia, nós vamos adotar um modelo híbrido de 3 dias no escritório, 2 dias em casa, obviamente para as funções que permitem esse tipo de atividade, mas nós pretendemos, com todo esse aprendizado, e obviamente nós vamos incentivar aí também, né, continuar o uso intenso de videoconference e etc., né, e toda a tecnologia que nós aprendemos a utilizar intensamente, observando sempre protocolos de segurança, retorno ao trabalho, prioritariamente para as pessoas que estão totalmente imunizadas, né, com 2 vacinas, né, de dose única e pelo menos mais 15 dias. Então, tudo isso está sendo construído para um retorno seguro, que as pessoas possam ter tranquilidade para voltar ao ambiente de trabalho. Tá bom? Obrigado, Cristiano. Obrigado, André. Bem, as perguntas eu tenho recebido aqui, mas algumas muito parecidas, as que forem diferentes, nós iremos responder, a área de RI fará o contato direto por e-mail com vocês. Eu vou encerrando aqui o evento, né? Já estamos no horário. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Tivemos uma participação muito grande, novamente, para falar aqui um pouquinho da Taesa, dessa nossa Taesa. Reforçar aqui, eu recebi algumas perguntas sobre o programa de diversidade e inclusão. Então, reforçar que as vagas e os programas os cursos estão disponíveis na nossa página no LinkedIn da Taesa. O próprio vagas.taesa.com.br também é um canal para esse contato, e, de qualquer maneira, a área de RI também se coloca à disposição para tratar esse tema, porque ele faz parte do nosso plano estratégico. Então, agradeço aí a todos novamente a participação, todos um bom dia.